Olá! Começando agora, vamos nos preparando para começar para mais uma live da Associação Brasileira de Halitose. Oi, gente! Oi, Eliana! Quem estiver chegando, dá um oi para eu saber que vocês estão chegando. Flavinha, tudo bem com vocês? As pessoas, Verinha, tudo bom? Oi, Cláudia, Manoele, olá todo mundo. Se eu não citar o nome de todo mundo, é porque passa batido, a gente fica concentrado em algumas coisas e pode passar desapercebido, tá certo? Mas eu queria que fosse uma conversa bem interativa, né? A gente vai ter uma mesa redonda no CIORG, dia 18 de julho, né? E nessa mesa redonda tem uma parte uma fala, né, de 3 pessoas que fala a litose, como eu diagnostico e como eu trato, né? Então eu vou levar um pouquinho de evidência científica, vou levar um pouquinho da minha experiência, vai ter um bate-papo bem bacana, tá certo? E eu acho que vai ser uma grande oportunidade de atualização, de a gente trocar conhecimento, de a gente multiplicar conhecimentos, tá certo? E aí tá todo mundo de antemão convidado para estar no CIORG. Tô vendo aqui que a Bia, a doutora Beatriz Alianati está aqui na live, é uma das ministrantes do CIORG, vai trazer a experiência dela. A gente tem muita coisa em comum, né, Bia? Eu acho que essa visão humanizada do tratamento, com a participação do paciente, visando muita conscientização, muita orientação, que é uma das coisas que quando eu comecei a estudar o tratamento do hálito e da saliva, eu acho que me transformou como profissional, porque a gente que trata do paciente que sofre de halitose, a gente aprende que é necessário a gente guiar esse paciente para mudança de hábitos, né? Então a primeira coisa que é importante a gente entender enquanto profissional, mesmo quem não trata, mas quem tem interesse no assunto, e a gente poder passar isso para o paciente, é que a halitose ela não é uma doença, ela é um sintoma de várias doenças, não é? E que muitas vezes é necessário um controle constante, né? Eu costumo comparar a halitose com a questão do peso. Se uma pessoa está com excesso de peso e ela muda os hábitos dela, incorpora novos hábitos, faz uma reeducação alimentar, começa a fazer a atividade física, controlar o estresse, a controlar a ansiedade, ela tende a atingir o objetivo dela, né, de perder gordura, de ganhar saúde. Mas se essa pessoa um belo dia acordar e disser, a partir de hoje, tudo que eu estava fazendo eu vou abrir mão, gradativamente ela vai perdendo o resultado. Então a mesma coisa é o hálito, né? Não existe uma pílula mágica que a gente prescreva para o paciente, que ele tome e que o problema acabe. Não, né? São necessárias mudanças, né, justamente para equilibrar a saúde da pessoa como um todo, e falando em halitose bucal especialmente, para equilibrar a microbiota bucal, né? A halitose bucal, que é a mais comum de todas as halitoses, ela acontece primordialmente por bactérias de boca, né? E bactérias, gente, quem já assistiu alguma aula comigo, é uma coisa recorrente que eu digo, bactéria é o bichinho mais inteligente da face da Terra. Embora a gente não saiba disso, né? A gente não comente isso, mas assim, se eu tô num trabalho difícil, num relacionamento difícil, muitas vezes o ser humano, a gente vai empurrando com a barriga. A bactéria não. A bactéria, ela fica onde é oportuno para ela, né? Então a bactéria, se ela está no ambiente que ela tem fonte de nutriente, que ela tem comida, que ela tem substrato, ela fica, né? Se por um acaso a bactéria está num ambiente que você não tem mais fonte de nutriente, ela sai. João Paulo Pinto, tesoureiro da aba, dando um oi aqui, lembrando do encontro do dia 18, comecei falando disso, João. Dia 18 teremos o Encontro Brasileiro de Halitose, que acontecerá dentro do CIORG, na grade do CIORG do Rio de Janeiro. Será um dia inteiro de muita informação, com grandes nomes da área, não só dentistas, né, mas uma equipe ampla,
né? Nós vamos ter palestra sobre probiótico, nós vamos ter um médico gastroenterologista, vamos ter palestra sobre laser no estímulo salivar, né? Vamos ter uma mesa redonda, né? A Beatriz, a Lianati vai falar, a Celi Vieira, eu vou falar, vai ser bem bacana, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo, que é a aba, né? E venho falar um pouquinho com vocês hoje justamente sobre o tema, a litose, como eu diagnostico, como eu trato, né? Tava falando de halitose bucal. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, não atrapalha, tá certo? À medida que vocês forem colocando aqui as considerações, eu vou entrando, tá bom? E ocorre que se a gente for pensar em halitose bucal, o que é que faz? Primeira coisa que a gente tem que entender, se tem algum paciente aqui assistindo, alguma pessoa que é curioso na área, que quer prevenir, que quer cuidar da sua saúde, mas se tem também profissionais de saúde, qualquer pessoa precisa entender, é o que é que faz uma pessoa ter mais predisposição de halitose em relação a outra. Né? Muita gente pensa no coitado do estômago, que sempre leva a culpa, e a halitose gástrica, ela tem uma participação pequena nas halitoses, é faixa de 2%. Né? Muita gente pensa em boca, pensa em falta de higiene. O que a gente vê é que o paciente que sofre de halitose crônica, normalmente ele tem uma halitose, ele tem uma higiene bucal mais perseverante, mais impecável. Né? Moura está aqui perguntando se a halitose crônica tem cura de fato. É isso que eu estava dizendo agora há pouco. Não é uma doença, então não é uma coisa que tem cura, que você toma uma cápsula e que resolve, mas tem controle, e o controle tem que ser diário em todas as pessoas, não só em quem sofre de halitose crônica. Como o peso, se você perde peso e volta a maus hábitos, a tendência é que o peso volte. Então a mesma coisa é o hálito, né? São mudanças que vão interferir na halitose sistêmica, na halitose extrabucal, vou falar um pouquinho disso, mas eu queria começar falando da halitose bucal, porque é a mais comum, né? E o dentista, sendo o profissional responsável com os cuidados da boca, ele é o profissional responsável pelo diagnóstico e pelo manejo no sentido de coordenar essa equipe que vai cuidar do paciente, que muitas vezes é interprofissional, né? Muitas vezes ela tem vários profissionais atuando cada um na sua área em conjunto, né, em prol do paciente, né? Então, assim, a bactéria bucal, ela vai ficar na boca de uma pessoa que o ambiente é favorável. Às vezes a higiene é ruim, ocasionalmente é, mas às vezes é um paciente que tem uma descamação excessiva do epitélio, das células da boca, né? A boca de todo mundo, o braço, a pele, tudo descama, a pele morta é eliminada e uma nova pele é produzida ali. Mas tem pessoas que têm esse processo de descamação excessivo. E essa descamação, que é pele, que é carne, que é proteína, a proteína é uma das fontes de alimento que mais agradam determinadas bactérias que causam halitose bucal. São bactérias diferentes da bactéria da cárie, são bactérias que a gente chama de proteolíticas. Então, se eu tenho um ambiente que tem comida de bactéria, a bactéria vai se sentir muito confortável, no verdadeiro rodízio ali. Né? Se eu tenho um ambiente bucal que a pessoa tem sangramento porque tem alguma condição sistêmica qualquer, ou porque simplesmente tem uma doença periodontal, uma gengivite, aquele sangue vai ser um excelente substrato, uma excelente fonte de nutrientes para as bactérias. Né? E a gente precisa controlar essa questão gengival, né? Orientar o paciente, orientar a higiene, orientar os produtos que ele vai usar para ajudar na higiene e para controlar aquela descamação, orientar hábitos que tem a ver com essa questão também da descamação, da rotina de higiene. E a saliva é um terceiro fator que eu cito, então eu sempre gosto de citar da questão periodontal, do sangramento, da inflamação, sempre gosto de citar da descamação tecidual e sempre gosto de citar da saliva. São 3 fatores bucais que muitas vezes a gente não controla ou que a gente não observa enquanto profissional, ou que o paciente não percebe que estão alterados nele. E esses fatores bucais alterados favorecem a halitose bucal. Uma pessoa que tem uma produção de saliva diminuída, menor do que deveria, ela tende a deglutir, a engolir a saliva menos vezes e as bactérias ficam acumulando ali na boca, se reproduzindo e fazendo a festa. Então a saliva é um fator fundamental e é um dos pilares que eu vou focar a minha fala no encontro de halitose da aba, que vai ter virada de lote. Aproveitem enquanto está com o menor preço de inscrição para poder
se inscreverem. E aproveita, fica pro Ciorge, faz um turismo lá no Rio, vai ser bem bacana. Né? Falando de saliva, de 14, 15 a 16 de julho, então logo antes do Ciorge, que começa dia 17, nós teremos um curso sobre saliva e disfunções salivares. Né? Os membros da aba têm desconto, tá, gente? Quem for da aba me procura. Quem não for da aba, se filia a aba para ter esse desconto. Boa noite, Rose, tudo bem? E esse curso de disfunção salivar é um curso que ele almeja, ele tem o objetivo de ser um curso amplo na área, onde a gente vai falar do diagnóstico, a gente vai falar da cialometria, da avaliação salivar, da avaliação clínica das glândulas salivares, de como localizar uma glândula salivar, de como fazer uma palpação de glândula, uma ordenha de glândula, né? A conseguir entender a produção salivar conforme o tipo de saliva é produzido por determinada glândula, a conseguir desconfiar dos sinais de hipofunção ou de hiperfunção. Então a gente vai avaliar também a saliva, a gente faz cialometria, né? São 4 tipos de cialometria que a gente faz e a gente entra então no diagnóstico e no manejo. Né? A gente entra nos exames de imagem, nas cintilografias, nas ultrassonografias de glândulas salivares, em várias coisas, tá? Novos associados a acessar o site da aba, perfeito, João. E a gente entra no manejo, né? Tanto da hipofunção de glândula salivar, da hipossalivação, da xerostomia, que é a queixa de boca seca, como também dos sinais de acúmulo de saliva na boca ou de superprodução, né? Que é a hipersalivação ou hipercialia e a cialorreia e vários nomes que a gente chama. Então a gente vai abordar isso tudinho no curso e eu vou focar um pouquinho a minha fala no dia do encontro, dia 18 de julho, na questão da saliva, né? Porque ela é fundamental para a saúde, para um bom hálito e para a qualidade de vida. Tá? Então, quem quiser saber mais sobre saliva, pergunta aqui que eu respondo hoje. E outra coisa que eu quero focar no dia 18, no Encontro Brasileiro de Halitose, é nas evidências científicas e também na minha experiência clínica no manejo da halitose extrabucal. Né? Então, a gente vai falar das questões otorrinolaringológicas, vamos abordar pouco a parte gastroenterológica, porque a gente vai ter um gastro conversando com a gente, vai ser um espetáculo, né? Mas vamos falar também um pouquinho da halitose extrabucal, né? Que seria aquela halitose carreada pelo sangue, né? Onde a pessoa tem um problema orgânico, digamos um problema renal ou hepático, e com isso acumula substâncias na corrente sanguínea que ficam ali circulando, e na hora que o sangue passa nos pulmões para fazer a hematose, para oxigenar o corpo e eliminar aquele ar rico em gás carbônico, odores que estão no sangue saem. Para a gente entender a halitose extrabucal é muito simples. É só pensar numa bebida alcoólica que a pessoa tomou, né? A pessoa tomou todas, né? Paulo Boechat, que chegou agora. Então a pessoa toma um uísque, toma uma caipirinha, uma não, toma várias, e às vezes toma um banho, né? Se asseia, se perfuma, e no dia seguinte ela vai falar com alguém e a pessoa sente o cheiro de álcool pela respiração. E não só falar, isso aqui é mais interessante, de boca fechada, na hora que expira, muitas vezes o cheiro de álcool sai. Então não é um odor que está sendo produzido na boca, é um odor que está acumulado na corrente sanguínea, uma substância pequena, de baixo peso molecular, então é uma substância volátil, uma substância que evapora, e na hora que o sangue circula no pulmão, essa substância sai junto com o ar expirado. Por essa mesma lógica que problemas renais, problemas hepáticos, problemas metabólicos de várias origens geram acúmulo de substância, né? Por exemplo, a ureia, né? Em que tem problema renal, né? Ou algumas substâncias do paciente que tem a doença hepática, e aí isso pode gerar uma halitose extrabucal. Emanuele está perguntando de paciente bariátrico. O paciente bariátrico, se ele não cuidar direitinho, ele tende a ter uma redução salivar, porque o tamanho do estômago diminui, então o potencial de ingesta de líquido diminui, pelo menos por um tempo, e muitas vezes o paciente até teria uma boa capacidade de consumir líquidos, mas ele muitas vezes prioriza comida, do tipo, só cabe 300 ml de volume no meu estômago. Eu vou comer comida, que é o que me satisfaz, ou eu vou tomar uma água?
Então, quando a gente vê o paciente bariátrico, ele fica, após cirurgia bariátrica, ele fica com esse mau hábito, tá? Não sei se vocês sabem a quantidade de água média que um ser humano precisa. Alguém pode dizer para mim? Depois eu digo para vocês quando alguém me responder. E aí ocorre, além dessa questão do consumo de líquido, é que o paciente de cirurgia bariátrica, ele tende também a ter uma perda de peso, que é uma perda de peso violenta, especialmente no primeiro ano, né? Tem pessoas que perdem de 30 a 60, 70, 80 quilos, né? E essa queima de gordura que ocorre no paciente após a cirurgia, essa gordura queimada corpórea, ela vai ter metabólitos, substâncias pequenas, que são os corpos cetônicos, e que acabam circulando na corrente sanguínea. E na hora que a pessoa faz aquilo que eu disse da hematose, de colocar o oxigênio para dentro e eliminar o gás carbônico, esses corpos cetônicos tendem a ser eliminados pela respiração, né? Que seria justamente parecido com o hálito cetônico do diabético. Então, o hálito do bariátrico, ele é parecido com o hálito do diabético. Outra coisa interessante do paciente que faz cirurgia bariátrica é que ele tem que, pelo menos no começo, fazer pequenas alimentações. Às vezes aqueles copinhos de, acho que são 20 ml, se eu não me engano, ou são 50 ml. São copinhos bem pequenos e tem que tomar aquilo de hora em hora. Imagina, e tudo pastoso, a pessoa deixa uma dieta de mastigação, perde a autolimpeza da mastigação, fica de hora em hora comendo, e essa pessoa vai se alimentar, vai fazer, higiene bucal de hora em hora? Raramente, não é verdade? Falando da quantidade de líquido, Verinha, 50 ml, que é o que o bariátrico toma. Então, são vários fatores. Autolimpeza reduzida, cetose, consumo de água reduzido, com menor salivação. Então, são vários fatores. De 20 em 20 minutos, Verinha, nossa, imagina se essa pessoa vai limpar a boca direito. Né? Então a quantidade de líquido, gente, uma pessoa falou 2 litros, é o padrão que se fala por aí, tá? Mas 2 litros é uma média. A gente tem que individualizar, como tudo na vida. Eu tenho medo de tudo que é regra para todo mundo. E existe um cálculo mais interessante, que é 35 ml por quilo. Como assim? Uma pessoa de 100 quilos precisa de 3,5 litros de líquido. Entendem? Uma pessoa de 50 quilos precisa da metade, 1,750. E isso depende também do estilo de vida. Depois de uma live dessa que eu falo, eu precisaria de mais líquido, precisaria repor até durante, né? Uma pessoa que é palestrante, que trabalha falando, que trabalha no ambiente quente, ou no ambiente com muito ar-condicionado, ou que mora numa cidade mais seca como Brasília, como mora meu amigo Danilo aí, precisa se hidratar mais. Quem faz mais esforço físico, quem é personal trainer, quem transpira muito. Então, a gente individualiza essa quantidade para o peso da pessoa e para o esforço que a pessoa faz. Diego pergunta, em casos de hipossalivação da parótida, quais os tratamentos e o tempo para ver resultados? Bom, a hipossalivação muitas vezes é global, muitas vezes ela é deficiência de alguma glândula específica. Depende do motivo. Você tem uma hipossalivação, a redução salivar que é transitória, digamos, está passando por um estresse ou por uma ansiedade muito fortes, né? E nessa hora do estresse, da ansiedade, por causa da descarga de adrenalina, a boca seca. Então isso daí a pessoa não tem uma hipofunção de glândula salivar. É uma hipossalivação adaptativa. A saliva se adapta a uma demanda, que é a descarga de adrenalina. A glândula salivar, ela recebe essa descarga de adrenalina e diminui a produção salivar. Ou uma pessoa que está desidratada, que está se hidratando mal, ou que está com febre, né? E tudo mais. Bia, o som sumiu. Pessoal, me dá um feedback, tá? Como é que tá o som? Vou tentar chegar um pouquinho mais perto, não sei se fica melhor para vocês, tá? Então, assim, se é uma questão adaptativa, é só você recuperar aquela hidratação e resolve. Vou chegar mais pertinho, não sei se melhora. Vou confirmar se meu volume aqui tá no máximo, mas tá. Ok, então joia. Né? Agora, se o paciente, a pessoa falou assim, hipossalivação de parótida, o paciente fez uma radioterapia, onde o campo de radiação era aqui, sei lá, a pessoa estava com câncer no malar e fez uma radioterapia, né? Aqui, ou aqui no ângulo da mandíbula, ou aqui na base do crânio, mas onde o campo de radiação é aqui por trás, e vai pegar a parótida. As glândulas salivares, elas são bastante sensíveis à radiação,
né? E elas tendem, conforme o protocolo de radioterapia, a quantidade global da dose. Então, quanto mais sessões de rádio, maior o dano. Quanto maior a dose da rádio, maior o dano. Quanto maior a proximidade do local alvo a ser irradiado, maior o dano na glândula salivar. Então, se a radiação pegou nessa parótida, a pessoa ainda vai ter a função da outra parótida e de submandibular e sublingual. Outra coisa que é importante vocês entenderem. A saliva basal, que é a saliva do repouso, basal no sentido que a saliva que a pessoa passa boa parte do dia, ela é primordial de submandibular e sublingual. A parótida bilateral, ela tem uma participação pequena, de 20% a 30%, tá certo? Então, a parótida, a hipossalivação da parótida, ela vai ter menos repercussão na vida da pessoa. Porque a pessoa talvez sinta mais falta da saliva na hora de mastigar, na hora de se alimentar, e acaba que, com a textura do alimento, acaba resolvendo aquilo. O que ocorre é que quem tem uma hipossalivação de parótida tende a ter a saliva mais viscosa, mais grossa, mais mucinogênica, porque a parótida ela produz uma saliva mais fluida, mais rala, mais aquosa. Então, se você perdeu a função de uma parótida ou das duas, né? Uma normalmente por rádio, as duas por uma doença autoimune, por uma questão qualquer, apesar de que a doença autoimune tenderia a afetar todas as glândulas, mas se você perdeu por algum motivo a função de parótida, no dia a dia, durante o dia, a pessoa não sente tanta secura, a pessoa sente saliva grossa. Então, nem sempre a hipossalivação, às vezes o volume está normal, o volume salivar, mas a pessoa tem aquela... Às vezes tem asco, fica com repulsa de engolir a saliva, adquire hábito de cuspir porque a saliva está grossa. Então, assim, eu sou odontogeriatra, quando eu vou atender algum idoso que fala que tem mania de cuspir porque a saliva é grossa e acha ruim de engolir, eu penso justamente que a parótida pode estar com problema, eu penso que a pessoa pode estar com a hipossalivação global, isso é fato, né? E a gente preocupa também com disfagia, com problema na deglutição. Tá? Mas a parótida, vamos dizer assim, ela está mais envolvida com a função mastigatória, com a saliva estimulada, tá certo? A saliva de repouso é aquela saliva das atividades do dia a dia, é a saliva que a gente usa na maioria do tempo quando está falando, é aquela saliva, né, basal, tá? A parótida, ela produz saliva o tempo inteiro, mas uma participação pequena, tá certo? Se tem tratamento, se tem cura a redução salivar, primeira coisa que eu vejo os colegas fazendo, que eu advirto a todos que é um grande erro, é na ânsia de ajudar o paciente ou de mostrar serviço, etc., é querer tratar. É tratar de cara, sem ter um diagnóstico fechado. E tudo na vida requer planejamento, não é verdade, gente? Então, assim, prescreve um substituto salivar, uma saliva artificial, um lubrificante para uma pessoa que muitas vezes não precisa e ela não vai aderir àquilo se ela efetivamente não precisa. Muitas vezes também você prescrever de cara o substituto salivar sem orientar o paciente vai fazer com que ele se acomode, né? O paciente muitas vezes desiste de fazer estímulos salivares, de readequar a função daquela glândula, porque ele se acostuma com o substituto salivar, né? Então, assim, primeira coisa é ter um diagnóstico preciso, é ter a história do paciente, né? É ter uma cialometria pelo menos não estimulada e uma cialometria, um estímulo mastigatório. Se for o caso, a gente faz outras cialometrias com estímulo medicamentoso e com estímulo gustatório, tá certo? Se precisar, pede exames de imagem e exames de sangue para entender também aquele paciente, avaliação de outros colegas e a gente vai fechar um diagnóstico, tá certo? E aí o estímulo da salivação pode ser com estímulo medicamentoso. Temos 4 medicamentos mais usados. Aqui no Brasil, um principal, mas tem outros, tá? Que a literatura relatam. Estímulo mastigatório, que são silicones, gominhas feitos para mastigar, como os hiperboloides ou os cialogogos gustatórios. O chiclete seria um estímulo misto, ele é mastigatório e gustatório, né? Então você tem um estímulo gustatório também, que o chiclete ele se enquadra, ele é misto, mas você tem gotinhas de ácido cítrico, você tem estímulos com alimentos, com condimentos, e a gente tem estímulos, se isso falhar a médio prazo, a gente usa laser terapia em glândula salivar,
né, que no encontro da aba, dia 18 de julho, a professora Daiane Meneguzzo, grande referência na área de laser terapia aqui no Brasil, vai estar falando com a gente. Então vai ser uma grande oportunidade, eu mesma não vou perder essa participação da professora Daiane Meneguzzo, dia 18 de julho, no Encontro Brasileiro de Halitose, junto ao CIORG, tá certo? Então, laser é uma boa alternativa, eletroterapia, que é o TENS, é uma alternativa interessante, tá? O TENS é aquele eletrodozinho que põe quando a gente machuca a perna, o braço, as costas, que o fisioterapeuta põe, que ele vibra, né? E essa vibração que a gente põe perto da região das glândulas salivares, né, gera uma contração muscular e aquele impulso e aquela contração chegam na glândula salivar que ejeta a saliva. E ele influencia no metabolismo da glândula salivar. Então, junto com outros estímulos, ele pode, vamos dizer assim, ajudar na renovação dessa glândula. A acupuntura é outro estímulo, então tem bastante coisa. O controle da condição sistêmica do paciente, do diabetes, tudo isso, tá certo? Tem duas perguntas aqui. Atendo pacientes geriátricos e que tem pouca salivação por efeito de medicamentos. O laser pode ajudar? Até pode. Pode sim, o laser pode ajudar. Os outros estímulos, se eles tiverem condições de fazer estímulo mastigatório e gustatório, podem ajudar. Mas tem duas coisas muito importantes por efeito colateral de medicamento. Uma é educar o paciente no consumo adequado de água, e o paciente idoso tende a esquecer de tomar água. O idoso, ele tende a perder massa magra, a perder musculatura e a ter um aumento na proporção do percentual de gordura. E a gordura, ela retém pouco líquido, ela é hidrofóbica, né? Então a gordura, a pessoa quando vai perdendo massa magra, não é nem que o idoso engorda, às vezes ele é magrinho, mas ele perde massa magra, o centro da sede, que fica no hipotálamo, lembra menos a pessoa que ela está com sede. E o idoso esquece de beber água. E aliás, gente, enorme erro vincular, a pessoa vincular o consumo de água à sede. Eu digo que vincular o consumo de água à sede é igual a vincular a higiene à hora que você fica imundo, né? A pessoa poderia muito bem prevenir, tomar um banho, se ajeitar antes de ficar imundo. Então eu falo muito isso com o paciente, porque o paciente entende muitas metáforas. Tamires pergunta de halitose bacteriana. No comecinho eu falo, Tamires, tem a ver com o controle de doença periodontal, dentre a qual gengivite, da descamação da mucosa, da salivação, uma boa higiene, né? Uma boa hidratação para ter uma boa salivação, e precisa de uma avaliação de um dentista para entender. Né? Nessa halitose bacteriana bucal também tem uma contribuição importante os problemas otorrinolaringológicos. Então, às vezes a pessoa não tem odor ruim produzido nos seios paranasais ou nas vias aéreas propriamente, né? Mas muitas vezes a pessoa tem formação de muco com gotejamento retronasal constante, aquela pessoa que funga. Aquilo desce pela orofaringe, acumula no terço posterior da língua, aumenta a formação de cásios amidalianos, que são as bolinhas, umas pedrinhas amareladas que formam nas amígdalas, e de saburra, e esse cheiro ruim é eliminado pela boca. Tá certo? Eu espero ter respondido sua pergunta. O refluxo gastroesofágico também tem uma participação nessa halitose bucal. Isso é importante também eu dizer, que a pessoa às vezes vai ter que ser tratada em comum por um dentista, por um gastro e por um otorrino. E não é que aquele cheiro ruim vai ser produzido no estômago, mas às vezes o refluxo ele interfere na salivação da pessoa e na microbiota bucal. Qual frequência do TENS a gente utiliza? Rose, eu te passo depois a dosagem, se você quiser, tá certo? Mas como tem pacientes aqui na página, eu não acho bacana, até porque qualquer tratamento sem um diagnóstico preciso pode prejudicar o paciente, tá certo? Mas a gente faz o TENS normalmente 3 vezes por semana, é como eu sinto uma maior efetividade, é como colegas que eu respeito fazem e como algumas publicações também citam. Tá certo? Em alguns pacientes que têm mais dificuldade de vir, que moram fora, aí dá para fazer 2 vezes por semana. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Um livro sobre o assunto. Tem um livro excelente, que é do professor Maurício Duarte da Conceição. Agora tá me falhando o título do livro. Se alguém puder, escreve aqui para mim, tá certo? Mas se vocês colocarem livro, halitose, Maurício Duarte da Conceição, vai aparecer.
É um excelente livro. Eu não sei se estão em edição os livros da professora Olinda, são livros mais antigos, mas para quem está começando tem umas informações legais. É uma pessoa, né, que a gente que trabalha com a litose deve muito a ela aqui no Brasil, deve praticamente todo o início, especialmente a ela. E tem um livro de um otorrinolaringologista chamado Regis Dewis, que eu gosto bastante. É um bom livro, é um livro fininho, mas o mais completo é o do professor Maurício. Tá certo, David? Espero que eu tenha respondido tua pergunta. Será que vem do intestino, Tamires? Quando a litose vem do intestino, vamos falar sobre isso também. No dia 18, lá junto ao CIORG, é uma litose que não sai só pela boca. Para a gente saber a origem da litose, a gente pede para o paciente, ou a gente testa com alguém, chega para uma pessoa de confiança da gente, fecha a boca e elimina o ar pelo nariz, faz assim, ó. Na hora que a gente está expirando, esse examinador vai ter que inspirar pertinho da gente para sentir o cheiro. Então a pessoa vai sentir o cheiro do ar do nariz, depois a gente vai soprar pela boca, como se estivesse soprando uma velinha de aniversário. Se o cheiro da boca for alterado e o cheiro do nariz estiver normal ou estiver bem mais leve, a chance de ser intestinal é pequena, tá? Especialmente se o cheiro da boca estiver alterado e o cheiro do nariz for normal, aí é bucal. Quando a litose é intestinal, em tese, seriam substâncias que seriam absorvidas pelas vilosidades, pela parede do intestino, e pela vascularização do intestino, e aquilo ali cairia na corrente sanguínea, digamos, o cheiro das fezes, né? Ou alguma substância, por exemplo, uma trimetilamina, que muitas pessoas com desequilíbrio na microbiota intestinal absorvem trimetilamina pela luz do intestino. E aquilo vai para a corrente sanguínea e na hora que passa no pulmão, a pessoa pode eliminar aquele cheiro. É raro. É raro. Eu vi a litose intestinal, eu acho que em 2 pacientes que tinham doença de Crohn. Depois a gente vê outros e que eles têm uma predisposição à litose bucal maior. Mas Crohn foram 2 pacientes que tinham a litose intestinal forte. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram, que eu me perdi aqui. Moura pergunta se escovar os dentes 2 vezes, sendo que na segunda vez não enxaguar a boca é uma boa ideia. Eu acho indiferente, eu acho que você vai estar engolindo creme dental, eu não sei, dependendo do volume, se isso é bacana para o estômago. Pensando em flúor, depende, se a pessoa tem uma ingestão importante de flúor, pode também não ser legal, eu acho que, né, tudo tem o seu poder terapêutico e flúor em excesso também não é legal. Obrigada, Bia, o livro do Maurício é Bom Hálito e Segurança, tá aqui o nome. Então, escovar 2 vezes... Sabe assim, é igual você pegar e dizer que vai lavar uma louça 2 vezes, se você faz bem lavadinho, se você escova bem escovadinho, com a técnica adequada, com uma escova macia, da cabeça pequena, massageando desde a gengiva, não focando só em dente, com bons recursos de higiene bucal, usando fio dental, usando escovas específicas em algum caso, tudo isso sob supervisão do seu dentista, não precisaria escovar 2 vezes não, consecutivas. O ideal seria escovar após as refeições principais e antes de deitar. Então, mesmo que a pessoa jante às 7 da noite, se vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, deveria escovar de novo. Pessoal, eu tô sem relógio, se alguém puder colocar a hora para mim, tá? Eu queria falar uns 40 minutos, tá certo? E aí eu deixo muito com vocês, mas se alguém puder me avisar, eu agradeço, tá certo? Tamires fala que tem respiração odor também. Na respiração do nariz você fala, Tamires? Bom, aí não é assim, não é porque é do nariz que é intestinal. Quando sai pela boca e pelo nariz, pode ser problema gástrico, pode ser otorrinolaringológico, pode ser pulmonar ou pode ser sistêmico ou carregado pelo sangue. O que vai determinar qual é essas origens é a anamnese, os exames complementares e o tipo de odor. Cada problema tem um odor característico. Tá certo? A halitose produzida no estômago, por exemplo, ela vai ter cheiro de vinagre, né? Se o estômago tá vazio, se a pessoa acabou de comer, vai ter cheiro de vômito, vai ter um cheiro de vômito. Se a pessoa comeu há mais tempo, vai ter cheiro de uma comida já meio passada. Então, é muito com base de onde é produzido. Uma litose hepática, ela é associada a cheiro de terra molhada, a cheiro de rato morto, e eu costumo dizer que é o odor mais complexo que existe. O hálito intestinal ele é relatado como odor fecal, seria um odor de fezes saindo pelo nariz e de boca com cheiro parecido.
tá certo? Então, cada local, o paciente que tem doença renal crônica importante, que faz hemodiálise, muitas vezes no dia que faz hemodiálise segunda, quarta e sexta. Quando chega terça-noite para quarta-feira, começa a exalar um odor, muitas vezes de urina, de ureia, de peixe, e aí vai, tá certo? Então, conforme o problema, vem o cheiro, e um profissional experiente vai poder conduzir isso. O que eu digo é que orientações, como eu disse, de boa hidratação, de boa higiene, vão prevenir o assunto. Mas se a pessoa tem uma halitose crônica, ela precisa de ajuda profissional, e o profissional de escolha para conduzir o caso é um cirurgião dentista, porque a maioria dos casos de halitose são bucais, em parceria com outros profissionais, como otorrino, gastroenterologista, psicólogo, nutricionista, né? Se tiver outras causas, outros locais de origem, outros locais envolvidos, mas o dentista ele precisa estar à frente, e é bom que seja um dentista com expertise na área, tá certo? A Associação Brasileira de Halitose, ela tem um indicador profissional no seu site, vocês acessem abha.org.br, e nesse indicador tem uma lista conforme os estados do país, tá? Eu vi só que tem uma pergunta que não foi respondida, que meu amigo Paulo Boechat perguntou se eu já peguei casos de halitose persistente. Vamos lá, Paulo. Halitose que depois do tratamento, de o paciente colaborar com o tratamento e o hálito continuar, só em pessoas com problemas sistêmicos importantes, tá? A halitose bucal, ela é plenamente controlável, por mais que em pessoas que, vamos dizer, tem uma doença periodontal de difícil controle ou tem uma alteração salivar importante, o controle da halitose bucal é mais difícil, mas é possível. Agora, a halitose extrabucal nem sempre ela é controlável. Por exemplo, um paciente que está com câncer e que está com o hálito alterado por causa da necrose daquele tecido. E aquela necrose, às vezes, não tem odor ruim só no local, ela é reabsorvida. O odor dela é absorvido para a corrente sanguínea. Então, é persistente até certo modo. Porém, se a gente elimina a halitose bucal nessa pessoa, que quase sempre é concomitante, ela acontece ao mesmo tempo que a halitose extrabucal, já melhora muito. Tá certo? Então, nos pacientes internados, hospitalizados, que estão com câncer, que têm insuficiência renal importante ou hepática importante, às vezes existe uma halitose persistente, mas o tratamento da gente consegue diminuir bastante. E já existem os desodorantes internos, né, que ajudam a diminuir um pouquinho esse odor. Tamires, eu conheço o Instituto do Hálito, já ouvi falar, não sei te dizer muita coisa, eu espero que cada um vai estar com o seu dentista, conversa direitinho, é muito importante que haja confiança no profissional, a relação de parceria, né? Eu acho que é um caminho importante para a gente ter sucesso. Elga, no caso de hálito urêmico, qual seria o controle? Bem, um bom controle da doença renal, né? O que nem sempre, o que às vezes é viável até certo ponto, né? Mas a pessoa pode tentar um controle melhor, isso ajuda bastante. Uma boa alimentação, uma higiene bucal bem feita, os cuidados bucais, né? A pessoa com acompanhamento bucal. O que a gente percebe que o paciente com halitose crônica de origem extrabucal relata pra gente é que quando a gente consegue controlar, cessar essa halitose bucal crônica, o paciente tem muito mais conforto. Porque você pega um paciente que tem uma halitose, digamos, é um paciente que tem insuficiência renal e que tem o hálito urêmico, junta com a halitose bucal por biofilme lingual ou saburra, por doença periodontal, por um foco de infecção, por sangramento, por supuração, e aí fica muito mais forte, tá certo? Então, o primeiro passo é controlar a bucal, porque a bucal, ela é, vamos dizer, facilmente, ela é previsível, a extrabucal nem sempre. Tá? Mas a gente está sempre em parceria com esses profissionais. Então, acho que deu tempo. Se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, a gente sempre dá um bis, uma pausa para alguma coisa. Mas deixar o convite para vocês para o dia 18 de julho, junto ao CIORG, ao Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro. A ABA vai promover
o Encontro Brasileiro de Halitose, com muitas palestras interessantes, com a palestra com o médico gastroenterologista, palestra sobre laser terapia, sobre probiótico, uma palestra que fala sobre diagnóstico, uma mesa que fala sobre diagnóstico e tratamento da halitose. Minha amiga querida Beatriz Alianati deve falar um pouquinho sobre homeopatia, né, Bia? Sobre a importância da boa nutrição, da dieta. A Bia atua bastante nisso. Eu vou falar de halitose extrabucal, vou falar de saliva. Professora Celi com certeza vai falar de doença periodontal, grande expert da área, né, da periodontia, da odontologia hospitalar também, como eu. Minha primeira professora de halitose, eu tenho uma honra sem tamanho de estar no evento junto com Celi, junto com Bia, junto com os outros palestrantes, tá bom, gente? Se inscrevam no site do CIORG e aproveitem que vai ter virada de lote, então o preço tá menor por enquanto. E quem quiser se aprofundar no estudo da saliva, 3 dias antes do CIORG, então o CIORG começa dia 17, dia 14, 15 e 16, a gente vai ter um curso sobre saliva e as disfunções salivares, tá? Pode me procurar no privado sobre esse curso, os membros da aba têm um desconto, tá certo? E vai ser um prazer enorme. Lembrando pro pessoal da aba que quem for ao CIORG tem um desconto na anuidade da associação, tá certo? Quem mais? Emanuele. Prazer para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Meu Rodrigo Hidrobo, do Chile, né? Um membro chileno da aba, sempre nos prestigiando, tá? Então é um tema que agrega, né? A halitose a gente diz que segrega, mas o estudo da halitose agrega. Ela une pessoas em prol daquele paciente, daquela pessoa que precisa de cuidado, que precisa melhorar, que precisa recuperar sua autoestima, sua autoconfiança, as boas interações sociais, os bons relacionamentos. E a gente, enquanto cirurgião dentista, pode ser promotor de saúde dessa forma mais ampla, tá certo? Gente, prazer, boa noite, boa quarta-feira para todo mundo. Nos vemos lá no Encontro Brasileiro de Halitose, no grupo científico da aba, tá? Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.